Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é Recomendações da ADA 2026 sobre manejo da obesidade em pessoas com diabetes. Eric, não há dúvidas de que perda de peso, controle de obesidade e sobrepeso é essencial para prevenção do diabetes tipo 2 em pessoas com pré-diabetes e também para um melhor controle glicêmico e redução de complicações micro e macrovasculares em pacientes já com diagnóstico de diabetes, tanto diabetes tipo 2 quanto diabetes tipo 1. Nós tivemos então, nas novas diretrizes da Associação Americana de Diabetes, um capítulo falando apenas sobre manejo da obesidade, tanto para prevenção quanto para tratamento do diabetes mellitus. E ao longo desse videocast, nós iremos falar sobre as principais recomendações desse capítulo, incluindo as recomendações inéditas sobre o uso de agonistas de receptor do GLP-1 em pacientes com diabetes tipo 1. Mas vamos começar. Bora lá. A ADA traz recomendações, Eric, sobre avaliação diagnóstica da obesidade. O que é que você viu de importante nessa recomendação? Então, Ícaro, a gente sabe já de muito tempo que diabetes, principalmente diabetes tipo 2, mas sem esquecer que diabetes tipo 1 tem também ali essa associação, e obesidade são doenças bem correlacionadas, né? Sim. A prevalência de obesidade do paciente com diabetes tipo 2 é muito alta e ela também é considerável no paciente com diabetes tipo 1. Ou seja, eu preciso avaliar o peso em todo e qualquer paciente com diabetes, seja tipo 2, seja tipo 1. Né? Inclusive, a gente sabe que a elevação do peso piora o controle glicêmico. E a partir do momento que o controle glicêmico está pior e eu preciso usar drogas, algumas delas que aumentam peso, como a própria insulina, piora a obesidade. É um ciclo vicioso, um vai retroalimentando o outro de forma negativa. Então a gente precisa focar também no peso dos nossos pacientes com diabetes, certo? Então a orientação é avaliar peso e altura para calcular o IMC pelo menos uma vez por ano em todo indivíduo com diabetes que chegue ao seu consultório. Mas é só avaliar o IMC? Não. Eles orientam que a gente considere também fazer as medidas antropométricas. E isso, de certa forma, faz um link com aquela definição de excesso de adiposidade que o Lancet trouxe para a gente agora em 2025, né, de uma nova definição de obesidade, que nem todo paciente com excesso de adiposidade vai ter exatamente o IMC acima de 30. Né? Então, a gente precisa das medidas antropométricas. Como é que a ADA incluiu isso? Ela orienta que a gente avalie isso, seja cintura abdominal, seja relação cintura-quadril, seja relação cintura-altura, certo? Nos pacientes com diabetes, principalmente, aí eles colocam pacientes que têm ali um IMC entre 25 e 34, e aí pegando sobrepeso, que às vezes a gente pode olhar para esse paciente com sobrepeso e dizer, entre aspas, esse sobrepeso, mas ele tem ali já alguma medida antropométrica alterada. E ele bota também algumas etnias que não cabem muito pra gente, que é o pessoal ali do sul da Ásia, né, que teria uma propensão maior, não tem um IMC tão elevado, mas já tem uma superfície abdominal aumentada, e aí a gente diagnosticar o excesso de adiposidade só seguindo essas medidas. E eles falam que a gente pode considerar também, né, aquelas medidas de adiposidade mais objetivas, como bioimpedância, como densitometria de corpo inteiro, que o próprio documento do Lancet também já falava. Agora, claro, se for viável, se tiver disponível, não é uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade é fazer o IMC pelo menos uma vez por ano em todo mundo, e acho que não custa nada, todo mundo tem ali a sua fita métrica, medir cintura, fazer a relação cintura-altura, a relação cintura-quadril. Simples, rápido e muito importante para complementar a avaliação. E sem custo, né? E sem Só custo. Fita métrica é a balança. Baratíssimo. Baratíssimo essa avaliação de peso no paciente com diabetes. Excelente, Eric. A recomendação é essa. Eles até colocam lá se o paciente vai começar de fato algum tratamento para manejo do peso, fazer reavaliações em intervalos mais curtos, por exemplo, a cada 3 meses, incluindo essas medidas antropométricas. Isso. Então, ela não é só no início, ela é para o acompanhamento do tratamento também. Se você iniciar um tratamento focado para perder peso, você tem que acompanhar não só o peso, mas também se essas medidas estão melhorando. Já falamos aqui que perder peso é importante para o paciente com diabetes,
Mas quanto de perda de peso é importante, né? A gente tem que falar sobre isso. E assim, claro que muitas vezes quando a gente fala com um paciente sobre o tratamento da obesidade, o paciente já começa a pensar em metas ousadas de 15, O tal do 20%. peso ideal também, né? É, Eu vou chegar a quantos quilos, né? perfeito. Mas o que a ADA traz em relação a metas é que reduções pequenas do peso, de 5 a 7% do peso corporal, já são suficientes para melhorar o controle glicêmico, melhorar também outros fatores de risco intermediários de risco cardiovascular, Pressão e lípides. perfeito, e que perdas maiores, acima de 10%, já estão associadas, inclusive, à possibilidade de remissão do diabetes tipo 2, e quanto maior a perda, maior também seria a redução do risco cardiovascular global desse paciente. Então, Isso. perdas de 5, 10% já podem ser suficientes para reduzir complicações e melhorar o padrão metabólico do nosso paciente. Por isso que realmente vale a pena falar sobre isso em consulta e, quando necessário, indicar tratamento. Isso. Então, assim, a nossa meta, ela tem que ser no mínimo, se você para palhar, 5%. Sim, E isso para você, eu quero melhorar o meu controle glicêmico, me ajudar, eu quero melhorar a hipertensão do paciente, eu quero melhorar esse perfil lipídico, que é mais heterogênico, né? Então, aí os 5 a 7% de peso, ok. Mas a gente tem que buscar, se a gente tiver disponível, tiver como a gente chegar a uma perda de peso maior, como você falou, de pelo menos 10%, buscar melhorias em outros desfechos. Então, não só mortalidade, mas também para melhorar a doença hepática esteatótica, você precisa de mais de 10% de peso. Para melhorar, se tiver associado síndrome da apneia obstrutiva do sono, você precisa perder mais de 10% do peso. Então, quanto mais perder, melhor. Né? Então, se eu tenho acesso a uma droga mais potente, perfeito. né, eu vou conseguir, principalmente se o paciente já tiver essas outras comorbidades associadas, doença hepática, doença cardiovascular, apneia do sono, você vai ter um benefício adicional. Né? Então, assim, se não tem como, ok, eu estou no contexto de SUS, que eu não tenho acesso a medicações mais potentes, tenta chegar pelo menos ali a uma perda de 5 a 7%, que eu já vou estar trazendo benefício. Mas se você tem como chegar a metas maiores, você vai trazer mais benefício para esse paciente, incluindo, como você citou, a remissão. Lembrando que essa remissão, ela não é para sempre, não é cura. Não é uma cura. O texto até traz isso, assim, você com essa perda de peso maior, mais de 10%, você pode conseguir uma remissão que dure de 2 a 3 anos, mas ela vai acabar, né? Então, assim, é mais para você passar aquele período mais confortável com o paciente, sem medicação, mas sabendo que em alguma hora vai necessitar novamente reiniciar a medicação. Reforçando que atualmente a meta de perda de peso no paciente com diabetes tipo 2, ela é tão importante quanto a meta Bem de lembrado. glicada, meta de controle glicêmico, né? Ele Não tem coloca como como mais alvo separar isso. é alvo primário. Ele coloca alvo primário, controle glicêmico, controle do peso. Perfeito. Elas estão ali no mesmo patamar, uma junto com a outra. Você tem que conseguir as duas coisas igual. Não é só. A gente fala há tanto tempo, né, Ícaro, que Sim. diabetes não é só controlar a glicada, Aham. né? A gente sabe que tem tanta outra coisa envolvida, né? Inclusive o peso, Inclusive que o tá peso. ali pau a pau com a glicada, né? Não basta ter a glicada de 6 e tá com IMC de 38. Né? Isso leva a gente a uma reflexão, Eric, que assim, cada vez menos faz sentido, quando você tem outras opções, claro, utilizar medicamentos para tratar o diabetes que promovam ganho de peso. Que aí você vai na contramão de uma das metas, que é justamente a perda de peso, como acontece, por exemplo, com as sulfonilureias. E o texto ele vai falar sobre isso. Eu acho que é o seu próximo tópico. Exatamente. Então, uma vez que a gente precisa reduzir o peso do nosso paciente, que essa é uma meta primária de tratamento, desde que ele tenha, obviamente, sobrepeso ou obesidade, como fazer essa abordagem do ponto de vista farmacológico? Primeiro ponto, quais são os medicamentos de escolha para tratar o sobrepeso e a obesidade em pacientes com diabetes? E quais são outros cuidados que nós devemos ter em relação aos medicamentos que o paciente faz uso? Antes de você responder quais são as drogas de escolha, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão de outros medicamentos que o paciente utiliza, porque muitas vezes a gente foca ali na prescrição que vai ser feita para a redução de peso, mas esquece de tudo que o paciente usa, seja prescrito por endocrinologista ou não, que vai contribuir também para ganho de peso, como, por exemplo, medroxiprogesterona injetável, antihistamínicos, glicocorticoides, antipsicóticos atípicos, e dentro do tratamento do diabetes, como acontece com sulfonilureias,
e até mesmo com a própria pioglitazona E a insulina, e a insulina. né? A gente pode até dividir aí. Então é isso. O paciente com diabetes tipo 2 geralmente é polimedicado, né? É muito comum a gente ver isso. Quanto mais idoso, mais polifarmácia. E muitas medicações podem estar ali já contribuindo para o Uhum. excesso de peso. Claro que aí vai ter medicação que não vai dar para a gente tirar. É uma conversa com outro colega que já prescreveu, ver se dá para tirar ou não. E aí, a gente tem que separar as medicações dos antidiabéticos em aquelas medicações que vão ganhar peso, aquelas que vão ser neutras e aquelas que vão levar à perda de peso. E daquelas que vão levar à perda de peso, um peso mais discreto e uma perda de peso mais considerável. Então, ganha peso, você já citou. Insulina, sulfonilureia, pioglitazona. Né? Então, nesse paciente com obesidade, se possível, evitar essas medicações. Claro que se o paciente tiver indicação de insulina, não vai deixar de fazer insulina. Sim. Obviamente, se ele tiver insulinopênico, a gente vai ter que insulinizar. O inibidor de DPP-4, a gente sabe que não vai nem vem para isso, não fede nem Sim, cheira, sim. né? Em cima Completamente neutro. sempre em cima do muro. Então, nem perde peso, nem ganha peso, ok, muito bem, obrigado. Em relação àquelas que perdem peso discretamente, tem a metformina, que é uma coisa assim, mínima, né? A perda de peso com ela. E os inibidores. Que a Ada até coloca lá como neutro, é tão mínima, né? É muito. A gente lê que ela pode levar uma redução de 2 quilos, 2 mas a quilos, Ada minha coloca gente. em neutra. Porque é 2 quilos, a gente querendo tratar a obesidade, né? Os inibidores de SGLT2, eles podem levar a uma perda de peso, até podem, mas em geral é menos de 5%, que já foge da meta que a gente citou, de ser pelo menos 5% de perda de peso. Então, ótimo, essa medicação para o peso, ela não vai levar a ganho, pode até contribuir ali com um pouquinho de perda, mas ela não é uma medicação potente para perda de peso. Agora, quais são aquelas que são potentes para perda de peso? Os famosos análogos. Então, análogos de GLP-1, e aí pega liraglutida, menos potente, semaglutida, mais potente, e o agonista dual, que é a tirzepatida. Então, quais seriam as drogas de escolha no paciente com diabetes tipo 2 e sobrepeso e obesidade? Os análogos. Né? De preferência, a semaglutida, quando a gente fala de análogo de GLP-1, porque ela tem uma potência maior na perda de peso do que a liraglutida, e a tirzepatida, que é a agonista dual, que a gente sabe também que leva a uma perda de peso considerável, e ambas levando também a uma redução importante, significativa da hemoglobina glicada, certo? E ainda com potencial aí, principalmente com a semaglutida, a gente tem vários potenciais aí de melhorar outros desfechos, como doença hepática, doença renal, doença cardiovascular. Então a gente tem outros... Doença vascular periférica. Doença vascular periférica, tem outras vantagens do uso. Eu acho que você trouxe um tópico super importante, Eric. Não é só potência de redução de peso, que já é excelente. Não é só potência para redução da glicemia, que também é excelente, mas também atuação, né, e redução de outras complicações relacionadas ao diabetes, tanto complicações micro quanto complicações macrovasculares. Mas lembrar também, que eu acho que sempre vale a pena a gente estar falando de paciente com diabetes, que sabemos, todas as evidências mostram isso, na prática clínica a gente vê, que tratar a obesidade do paciente com diabetes é diferente de tratar a obesidade em pacientes sem diabetes, que a gente está falando de potência da droga. As drogas levam a menos perda de peso nos pacientes de diabetes tipo 2. Mesmo que a gente vá partir do basal do peso igual. Pegar aí 2 pacientes com diabetes e sem diabetes, partindo do mesmo peso. Eu vou ter uma perda maior no paciente que não tem diabetes do que no paciente que tem diabetes. Isso vai ser verdade, seja para semaglutida, seja para tirzepatida, né? Então a gente aí... Se a gente for alinhar a expectativa. Alinhar a expectativa. Então, a gente tem que ter cuidado, tô tratando o paciente com diabetes tipo 2, eu não vou observar a mesma perda de peso que eu vejo no paciente sem diabetes tipo 2. Foi exatamente sobre isso que eu falei com nossos residentes do HC semana passada. Uma paciente com diabetes tipo 2, veja o cenário, diabetes tipo 2, utilizando altas doses de insulina em esquema basal bolus, começou o tratamento com semaglutida. E essa paciente estava um pouco frustrada, porque ali no período de acompanhamento ela tem perdido apenas 3 quilos. Mas era um paciente que anteriormente vinha numa curva de ganho de peso. E olha o cenário, o uso de insulina em altas doses basal bolus. Então, uma das razões, quando a gente vai estudar o porquê do paciente com diabetes perder menos peso utilizando os mesmos medicamentos, uma das explicações está justamente nos outros medicamentos que o paciente usa, e nesse caso, insulina em altas doses. Então, realmente tem que ter um olhar diferenciado e alinhar a expectativa do paciente. Exato. E aí a gente pode até lembrar, o paciente, por exemplo, semaglutida,
que tem diabetes tipo 2 e estiver usando ali a dose de 2,4, vai perder em média próximo a 10% de peso. O paciente usando tirzepatida, que tem diabetes tipo 2 e está usando 15 miligramas, né? Seria a Sim, dose sim. máxima, vai perder próximo a 15% de peso. São médias menores do que a gente observa na mesma dose em pacientes com obesidade sem diabetes tipo 2. E que já são excelentes e suficientes para remissão de comorbidades Sim, associadas e controle glicêmico. isso, que é aquilo que a gente tinha falado, né? Bem, uma vez iniciado o tratamento farmacológico da obesidade no paciente com diabetes, vem aí uma pergunta importante. Até quando eu vou manter esse tratamento para redução de peso? E como é que fica o segmento do paciente? Quais são outras preocupações que a gente precisa ter? A resposta sobre o até quando manter esse tratamento é simples. A obesidade é uma doença crônica, o sobrepeso é uma condição crônica. Uma vez que o paciente alcançou a meta que a gente tinha como objetivo, a meta inicial, teve melhora glicêmica, teve melhora de comorbidades associadas, ele segue com o medicamento, até mesmo como um tratamento de Manutenção. manutenção. Então, o guideline da ADA fala justamente sobre isso, sobre manter essa terapia para a obesidade como um tratamento de manutenção. Então, quando é que eu vou parar o medicamento? Na verdade, você não vai parar. Claro que sempre caberá uma reavaliação de benefício, de segurança, até mesmo a questão de custo, né? Falando da realidade do nosso paciente, mas num cenário ideal, a orientação seria manter esses medicamentos. Mesma orientação do paciente com obesidade sem diabetes. Sim, Né? Isso, não tem como você começar, o paciente sempre vai perguntar pra gente, eu vou usar até quando? É essa a resposta que a gente tem que dar. Né? Veja, é indefinido, não tem um tempo limite. Né? Ele até coloca no texto que você pode tentar manter na menor dose, tentar reduzir dose e ver se ali, reduzindo dose, mantém o controle glicêmico e mantém o peso controlado, sim, né? Como uma forma até de economizar, de sim. custo. Né? Mas o ideal é você tentar manter mesmo a medicação. Bem, nesse acompanhamento, eles também trouxeram um tópico que eu não tinha lido anteriormente nas diretrizes da ADA, sobre risco de deficiências nutricionais no paciente que está fazendo esse tratamento para a obesidade. A gente tem alguns trabalhos, eles citam esses trabalhos, né, estudo de acompanhamento dos pacientes mostrando que após 12 meses existe uma maior incidência de algumas deficiências nutricionais, inclusive a principal delas, mais comum, deficiência de vitamina D. Então, só ficar atento a essas possíveis carências nutricionais e corrigi-las quando houver indicação. Isso não significa. Lembrando que o paciente com obesidade, por si só, já tem um fator de risco. Já é um fator Sim. de risco para ter deficiência prévia. Uhum, Então, você vai iniciar a medicação, vale a pena ter o basal e acompanhar concordo. a dosagem da vitamina D. Só deixando claro que isso não significa que todo paciente com obesidade que vai começar um tratamento deve receber polivitamínicos, tá? Não, não é isso. Várias reposições, não. É só você ficar atento e rastrear e tratar possíveis deficiências. Isso a gente tá falando. Deficiências. Isso. E a gente tá falando aqui de fazer o rastreio, tudo, a própria ADA diz para você ficar atento, mas isso vai de encontro ao guideline da Endocrine Society de deficiência de vitamina D, que ele diz que não é para fazer rastreio em pacientes com obesidade. Ou seja, você decide qual guideline você vai Sim, seguir, o que é que você sim. vai fazer. Mas tendo cuidado de só repor se for necessário. Decidiu dosar, só vai repor se tiver baixa. E se tiver trouxer benefício aquela reposição para o paciente, né? Então individualize. Muito bem. Mas o que diz a ADA sobre o tratamento da obesidade em pacientes com diabetes tipo 1? Nós temos uma recomendação inédita para esse grupo, inclusive até um certo detalhamento sobre como ficaria o acompanhamento dos pacientes após o início de uma terapia específica para a obesidade. A gente vai discutir isso na versão completa desse videocast e você pode ter acesso na nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Eu e o professor Eric Trovão te esperaremos lá.